Fala pessoal, começa agora mais um Joga Solto Podcast, o espaço onde o esporte fala mais alto. Se você assiste a gente no YouTube, já se inscreve no nosso canal. Se você escuta no Spotify, já segue a gente no Spotify também, tá bom? Hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito fera, muito especial, que tem uma história incrível. Fabiola Constâncio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, valeu. Obrigada, eu que agradeço o convite, fico lisonjeada. E é isso aí, vamos conversar. Fabiola, é o seguinte, você atleta de vôlei, de praia, um esporte que há pouco tempo eu descobri o quão difícil e complexo é, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Você sempre foi do esporte, desde pequena, você começou no vôlei ou começou em outro esporte? Como foi sua caminhada inicial? Bom, eu comecei, na verdade, fazendo vários esportes, porque eu era uma criança, ninguém acredita nisso, tá? Mas é verdade, gente. Eu era uma criança muito tímida. E aí a minha mãe, o que ela fez? Poxa, eu vou colocar ela pra fazer, sei lá, curso de desfile, aula de dança, basquete, não sei o quê. No esporte, e eu era sempre muito boa, assim, na escola, né, muito coordenada e tudo. Legal. Mas o primeiro esporte que eu fiz foi ginástica olímpica. E eu adorava, eu achava que eu seria uma super ginasta. Legal. Só que eu já era meio, tipo, grandinha demais, assim, né? E aí a professora falou que era pra minha mãe tentar fazer um teste comigo no vôlei. E aí eu comecei aos 10 anos no SESI de Taguatinga. E desde então nunca parei, assim. Vôlei de quadra, né? Vôlei de quadra, no SESI de Taguatinga. Minha mãe trabalhava lá na época, então assim, lá tinha várias atividades. Eu fiz natação, eu fiz aula de música. Nossa, eu fiz quase tudo, quase que eu zerei ali o joguinho do SESI. Mas era, cara, vôlei foi paixão, assim. Legal. Tipo, eu gostava muito de bola, né? Nossa. Na infância, brincava pra caramba na rua com os meninos, bolinha de gude, pipa, essas coisas assim. Só tem a carinha de menininha, né? Mas era um molequinho que brincava na rua. E foi isso, com 10 anos de idade comecei. E aí com 15 que eu fui pra clube mesmo, né? Na ABB aqui em Brasília. Legal. Desculpa te interromper, mas que ano, assim, mais ou menos? Você lembra o ano ali que você começou a jogar o vôlei? Começou no vôlei de quadra? 93. Caraca, legal. 93, com 10 anos. Legal. Sim, aí foi isso. E aí eu comecei a joguei em clube, né? Na ABB, na BR. Depois eu fui pro UPS, time da UPS, que era um time universitário. Legal. Era UPS Vizinhança na época. E comecei a estudar na faculdade e tal, lá. E jogava torneios universitários, mas eu não me via, tipo assim, muito com futuro no vôlei de quadra. Entendi. Você não se via vivendo do vôlei de quadra, do esporte. Na verdade eu fazia porque eu gostava, mas assim, eu nem vislumbrava, assim, tipo, seleção brasileira, que eu acho que quando você, né, todo atleta, assim, poxa, quer chegar numa seleção e tal. Na quadra, não. Mas aí quando eu conheci o vôlei de praia, eu falei assim, agora sim, isso aqui é minha praia, tem mais meu estilo, acho que aqui eu consigo ir mais além e tal. Mas essa transição, assim, do vôlei de quadra, você lembra a primeira vez que você pisou na areia, assim, pra jogar vôlei ou você não consegue recordar? Eu tenho uma lembrança, eu acho que é isso, tá? Minha memória também não é muito confiável, não. Mas foi numas férias, assim, tipo, eu ficava o ano inteiro jogando na quadra. Numas férias de dezembro, acho que eu fui bater uma bola no Parque da Cidade, que lá já tinha, né, uma galera que brincava que já treinava, na verdade. Legal. E eu fui lá brincar também, aí foi quando eu falei assim, caramba, isso aqui é legal, tem todo um clima, né, assim, sol e tal. Mas eu não lembro quantos anos, eu devia ter 22, por aí, é o que eu acho. Fera. E é massa o vôlei de praia, ele, que você falou do clima, né? Eu acho que ele se alimenta de toda uma atmosfera, né? Poxa, a própria praia, né, em si, o calor, né, você jogar a bola ali ao ar livre, isso é muito, muito gostoso, prazeroso. É uma parada que me chamou a atenção a ponto de eu me arriscar, assim, por um período muito, muito curto. Os moleques até zoam que eu gosto de fazer aula experimental de tudo.
É tudo aula experimental. Mas assim, já o vôlei, eu fui lá no NCT, você deve conhecer. Eu treino lá, eu sei, lá pois é. atualmente. Você conhece o NCT. E eu lembro que a primeira vez eu fui em 2019, eu acho, isso um ano mais ou menos antes da pandemia, ou até um pouquinho antes, para conhecer o esporte. Tipo, fui tentar fazer, eu treinei lá, acho que era o Léo, né? Isso, o Léo, ele, poxa, deu um treino lá com a gente e tal. E só que eu curti, mas não foi aquela parada que, poxa, me chamou muita atenção, quero continuar e tal, não. Aí eu lembro que ano passado, poxa, empolgado, né, com a parada das Olimpíadas. Olha que o Brasil não foi bem assim no vôlei de praia, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas a gente fica animado, né, empolgado com aquele espírito olímpico, aquela pegada. E eu falei, não, vou me arriscar. E, cara, aí eu vi como o vôlei é difícil. É muito difícil. Não é um esporte assim que você... eu levo o jeito, tem uma coordenação, beleza, vou me arriscar. Não é bem assim. Eu falava com os meninos que talvez tinha uma parada de você não poder parar a bola. Sei lá, tem isso um pouco de... Você não pode parar muito para pensar. O futebol, beleza, segurei aqui, vou dar um passe ali ou aqui. Não que alto rendimento não seja muito difícil, nesses esportes também. Mas o vôlei, já no básico, eu acho que é complexo também pelo fato de você não poder parar muito para pensar. Eu não sei se você tem essa visão também, porque, enfim, você é profissional, né? Mas... Sim. Não, assim, eu falo que igual, tipo, cara, qualquer criança já meio que cresce chutando bola, né? Não que seja fácil jogar futebol também, tá, gente? Mas, assim, é uma coisa que todo mundo, né, na teoria, consegue fazer. Vôlei, realmente, você tem que ter habilidade, você tem que ter um certo dom, porque realmente é muito difícil já. Claro, se treinar, você pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Só que não é fácil realmente, e você tem que pensar muito rápido, né? Porque, tipo assim, bola no ar, né? Às vezes você tá... Eu tô sofrendo um pouco isso agora no meu retorno, porque eu tô muito tempo parada, então eu fico assim, gente, eu preciso jogar, porque eu preciso tomar decisão mais rápido. Eu tô um pouco assim, sabe? Tipo, sem o seu tempo ainda de jogo ainda. Sem essas tomadas de decisões mais rápidas que você precisa fazer, às vezes, lá em cima. Você vai atacar uma bola, você viu a menina mexendo, você fala, caramba, vou mudar. E às vezes você erra. E esse é o tempo, né? Você tá lá em cima, às vezes você já tá com o movimento e tem que mudar no meio do movimento. Exatamente. Então, acaba sendo, tipo assim, difícil, né? Eu acho que não é um esporte fácil, assim. Eu falo que até você vê a galera iniciando, assim, quem não sabe jogar, muita gente não tem nem noção de dar uma manchete. Às vezes fura a bola, né? A gente brinca. Justamente. Furar a bola é tipo a bola vir e você nem acertar. Tipo assim. Isso. Então, acaba sendo um pouco feio exatamente. Né? É diferente. Tem outros esportes que a pessoa está aprendendo e você fala, poxa, beleza, está aprendendo ali. Mas o vôlei é realmente engraçado você uma pessoa jogando, porque quando ela fura uma bola, enfim... É meio dos trapalhões, né? Exatamente. E eu lembro que eu comecei a jogar esse vôlei de praia ali no NCT, fiquei uns 3 meses lá, eu e minha esposa, a gente foi jogando, treinando. Bacana. E a gente estava, assim, em climas completamente diferentes, assim, porque eu sempre fui muito competitivo. E eu me cobrava como se eu realmente soubesse jogar. Assim, eu acho que pra mim era uma coisa séria. Pra quem tava de fora, devia ser assim, zoado. Porque esse cara tá se cobrando de fazer as coisas certas. Eu não sabia jogar, entendeu? E eu errava, assim, ficava indignado. E quando a Lu, que a minha esposa, errava, eu falava assim, amor, você não tá com espírito, você tá com garra. Tem que jogar, tem que ter vontade. E ela ficava assim, amor, isso aqui é só eu tô me divertindo. Tô me divertindo, né? porque essa era a ideia. Porque eu não sei como é que tá agora, mas eu acho que era terça e quinta, não lembro. Segunda e quarta, não lembro quais eram os dias. Mas tinha um dia à noite que separavam turmas de um lado amadoras e do outro lado turmas assim... amadoras não. Iniciantes, né? Iniciante ruim, iniciante muito ruim. E aí... Você tava no ruim. Eu tava muito ruim. E aí... separava essas turmas e aí a gente treinava, fazia um treininho legal, o pessoal puxava um treino legal. E eu me cobrava muito, assim, e era um esporte extremamente difícil e que eu me vi muito desafiado, tanto que depois eu falei, não, acho que eu vou tentar um de quadra, eu fiz uma aula experimental, pessoal, de vôlei de quadra, e também, poxa, é difícil pra caramba, porque você assiste na TV e você fala, poxa, esse pau acho que dá. Quando você vai jogar, você vê que não é bem assim. Você vê que não dá, né? E você falou... Poxa, você começou a treinar na UPS, né? E aí depois você descobriu o vôlei de praia.
Como é que você começou a competir dentro do vôlei de praia? Cara, foi tipo assim, foi uma briga, na verdade. Porque o que acontece? No time da faculdade, tipo assim, tudo era pago e tudo mais. O vôlei de praia é um esporte, tipo, muito independente. Mais solitário, né? Mais solitário, assim, você tem que investir, principalmente em começo de carreira. Por quê? Porque não existe aquela coisa, tipo, por exemplo, se a gente comparar com vôlei de quadra mesmo, né? Tipo, Superliga, time de Superliga. Cara, existem clubes que contratam as atletas, que têm um patrocínio, que, sabe? Então, assim, elas são as empregadas, né? As contratadas. Mas no vôlei de praia, não existem esses clubes investidores que montam times, que montam comissões e tal. Então, assim, é muito independente. É você, tipo assim, começar do zero, né? Na época, pagando o seu técnico, pagando o seu preparador físico, pagando toda a sua comissão. E aí, tipo assim, minha mãe ficou desesperada. Ela falou assim, cara, como assim? Como é que você quer isso pra sua vida e tal? Você já tem tudo aí. Só que eu sou uma pessoa muito, cara, eu sou muito chata. Ai, às vezes eu fico puta comigo, porque eu sou assim, cara, eu quero aquilo. Insistente, né? Tipo, muito, assim, acho que até demais. Eu falei assim, beleza, tipo, se você não me apoiar, não tô nem aí, eu quero isso. Aí, o que eu fiz? Eu estudava administração com gestão e hotelaria, fui fazer um estágio. Falei, independente zona, né? Vou fazer um estágio aqui e tal, pode deixar que eu vou me bancar. E aí fazia um estágio lá, ficava 8 horas em pé para ganhar R$500, ou seja, praticamente nada. Mas era só para meio que mostrar que, tipo assim, cara, eu quero isso pra minha vida, né? Se você queria arranjar uma forma de bancar e também que ela entendesse que, tipo assim, cara, é isso que eu quero fazer, entendeu? Porque o fato de eu querer ser uma atleta profissional tem a ver com meu pai, né? Meu pai, ele sempre quis, assim, ser jogador de futebol profissional, só que a mãe dele na época não deixava, achava que era coisa de marginal, aquela coisa bem retrô, né? Bem antiga, porque hoje todo mundo quer, né? Que o filho seja e tal. Só que ele, cara, eu cresci com ele falando isso, sabe? Assim, muitos discursos dele, assim, tipo, poxa, não sei o quê. E ele era meu fã número 1, assim. Que massa. E eu perdi meu pai com 20 anos. Então, quando... Foi mais ou menos nessa época, assim, ele pegou bem pouco, assim, desse meu comecinho, né? Na areia. E eu falei, cara... assim, desculpa todo mundo, mas mesmo que eu não seja uma atleta de vôlei de praia, super, né, tipo, campeã, eu vou tentar, porque eu não quero crescer frustrada, não quero crescer dormindo com a minha cabeça no travesseiro achando que eu poderia ter sido. Eu quero pelo menos tentar, né, vai que cola. E aí foi isso, assim, aí eu, tipo, meio que tive que brigar, assim, né, com família, muita gente que não acreditava, já tive que ouvir muita gente, amigos mesmo, que falavam, cara, não vai chegar a lugar nenhum, cara, você é uma fufá. Mas eu paguei o preço, assim. Aí, tipo, como eu jogava na faculdade, eu já tive um técnico lá que ele me cortou de um último JUBES, né? Que o JUBES é Jogos Universitários Brasileiros. Legal. Eu sou tricampeã. Que fera, caramba, que louco. E aí, acho que no quarto que eu ia, acho que eu fui em 4, eu acho que esse seria o 5º, não lembro. Isso já na areia ou na quadra? Eu tava nas duas, né? Na época, como eu fazia faculdade e ganhava bolsa, eu fiquei nas duas, assim. Só que era aqueles duas meio assim, tipo, o técnico xaropando, cara. Se você ficar... como é que você conseguia conciliar? Era tenso demais, porque era muito treino. Eu tinha que treinar, tipo, meio-dia. Não tinha um jogo que conflitava com o outro, ou que era muito perto do outro e... Sim, então... jogos não conflitavam, assim, né? Até porque eu teria que escolher pela quadra. Mas, por exemplo, eu já fui cortada desse JUBES exatamente por ter ido jogar um brasileiro de vôlei de praia. Caramba. E aí, só que não conflitava. Só que ele era meio assim, tipo, putinho, né? Entendi. Por ter ido e ele... Eram 3... Essa história é muito boa. Eram 3 atletas que jogavam... Ambos, os dois, né? Os dois. Legal. E aí, chegando perto de fazer o corte ali da galera, ele juntou todo mundo e falou assim: fulana, você jogou aquela competição? Aí a fulana foi e falou: não fui. Aí a outra: você lembra dela? Você lembra das meninas? Sim. Quer que eu seja... Não, não precisa não. Elas são minhas amigas. Parece que eu tava perguntando o nome, né? Não, mas também não teria problema de falar. Aí perguntou pra número 2, aí ela, não foi. Todo mundo mentiu, cara. Aí a bonitona aqui, não vou mentir não, porque, bateu no meu peito, vou falar a verdade. Aí, Fabiola, você foi? Eu falei, até porque não tinha como mentir, gente. Era só entrar no site, sei lá, né? Dá pra ver, não tem, era só... Eu falei, não,
fui, joguei, é isso mesmo. Aí ele, beleza, você tá cortada. Caramba. Cara, ele me cortou por causa disso. E as meninas foram? Chegaram a jogar? Foram, todo mundo foi. Aí foram pro Brasileiro. A gente, tipo assim, nosso time era muito campeão. Só que levaram uma ferroada que quase, tipo, ficaram em último. Foi horrível. E quando voltou, ele me chamou pra uma conversa. Cara, esse cara me pede desculpa até hoje. Sério, Ele cara? falou, olha, eu queria te pedir desculpa porque eu te cortei, mas depois eu descobri que todo mundo foi e você foi a única que foi honesta comigo. E tipo assim, pô, aí a gente é amigo, né? A gente dá risada. Mas na época eu fiquei mal, né? Pô, fui cortada por ser honesta. Hoje você pode cobrar ele de uma forma. Né? Caraca, que louco. Então você foi sincera e não rolou de... Sim, fui sincera, fui cortada. Entendi. E aí, enfim, eu também não queria mais jogar quadra, enfim, aí foi quando eu terminei a faculdade, aí eu fui pra areia de vez. Aí eu falei, não, beleza, galera, valeu, tô formada, areia agora. E aí fui me dedicar. Caramba, mas quais foram, me pergunto assim, como não foram modalidades que eu joguei mesmo, né, tipo vôlei de quadra e vôlei de praia, eu tenho dúvidas a respeito do seguinte: você sentiu muitas diferenças, né, de um para o outro? Quais são as principais diferenças, assim, que você fala, poxa, aqui eu sentia isso, já na areia eu sentia outra coisa, né? Porque, por exemplo, no vôlei de praia, eu acho que o mais claro para mim, eu acho que para qualquer pessoa, né, que jogue é, assim, poxa, só de você andar, se movimentar, correr para um lado e para o outro é completamente diferente. Você pisar na areia, a sua velocidade, né, da forma como você se movimenta numa quadra. Né? A areia te exige mais. Eu até lembro uma história. Eu li uma biografia do Giba, que foi jogador de vôlei, e aí ele jogou um pouco na areia porque ele teoricamente era baixo, porque assim, ele não é um cara baixo, né, para uma média, mas para o vôlei, você fala assim, poxa, um cara que tem 1,90 e pouco, você fala, não é tão alto assim, né? Sim. E aí ele precisava ganhar mais impulsão, né? Ele foi para a areia porque ali ele teria que se esforçar, ter um esforço maior para saltar, né? Então, a gente já sente essa diferença clara. E quais são as diferenças que você sente, assim, que são maiores? Cara, vou te falar a verdade, assim, a gente fala que é um esporte que tem o mesmo nome, mas na verdade são os mesmos fundamentos, só que são esportes completamente diferentes. Entendi. Completamente diferentes. Até se você parar para assistir, por exemplo, toque na areia, ele tem que ser um toque perfeito, parado. Na quadra, não, ele vai rodando, às vezes, sabe, sai umas coisas meio... Esse toque Me na desculpa areia é o pessoal muito da difícil. quadra, mas eu acho até às vezes sai umas coisas muito feias. Eu falo, meu Deus do céu, por que na quadra pode e na areia não pode? Porque na areia tem menos pessoas, né? Então, assim, Sim. o esforço é maior. Mas tem muita diferença, assim, muita mesmo. Por exemplo, essa questão da areia acho que é o principal, né? De você estar num terreno ali que não é tipo um chão, é um terreno muito, como é que fala? Instável. Irregular, exatamente. Então, você, tipo, cara, você pode virar seu pé se você não tiver, né, muito fortalecido e tudo mais. A questão da passada, do tempo de bola, é tudo muito diferente. Assim, quando você faz a migração da quadra para areia, cara, você chega antes, sei lá, você não consegue, você fala, meu Deus, como é isso? Até você, porque é um jogo mais lento, né? Sim. Na quadra, até pelo piso ser mais duro, é um jogo muito acelerado. Sim. Aí, por mais que tenham, tipo, mais pessoas, assim, também é um jogo que é muito mais rápido, né? Você vê que a galera joga um saque porrada e aí uma levantada mais aceleradinha, chutada e tal. Na areia, não. Na areia é, tipo, uma coisa muito mais lenta. Sim. Então, a galera que sai da quadra e vai pra areia estranha tudo. Tipo assim, beleza, só tem o passe, a manchete, o toque, que é praticamente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, e o ataque. E aí tem todas essas adaptações. E, assim, o que eu acho também que é muito... Tipo assim, que a gente sofre muito são as condições climáticas, né? Porque, cara, não interessa. Você vai ter que jogar, tipo, meio-dia com sol escaldante. Você vai ter que jogar na chuva. Você vai ter que jogar no vento. E é muita adaptação o tempo todo. Você tem que o tempo todo estar pensando. Dependendo da quadra que você joga, sei lá, se você tem um vento que é de frente, aí tem vento que é lateral, tem cidade que venta, tem cidade que não venta. Então, assim, são muitas variáveis, né? Entendi. E é muito diferente você jogar, tipo... numa quadra coberta, Sim. né? Que não tem esse calor todo e tudo mais. Não tem muita influência externa, né? Não tem. E com tudo isso,
por que você se sentiu mais à vontade na areia, pô? Tipo assim, por que você sentiu que você estava em casa, né? Cara, eu não sei se por gostar de praia, desse Aham, clima mais largado, aham. assim, né? Eu brinco que eu sou meio acariocada, assim, não sei. Desde criança, né, que eu tenho até tatuagem aqui. Legal. É, e eu não sei se por isso, mas eu acho que também esses são desafios, assim, né, cara? É tanto desafio o vôlei de praia o tempo todo que é muito instigante, assim. A Sim, gente legal. que é atleta, a gente gosta muito dessas coisas. Mas geralmente tem gente que, tipo, joga quadra e vai ter uma experiência na areia, não gosta nem da areia no corpo, né? Sim, Eu não sei, desde o começo, assim, nossa, tipo, tô em casa, biquíni, sol, legal. música. O que eu comi de areia não tá escrito, jogando esse negócio. Meu Deus do céu. É bom que você entende o que você está falando, né? Tipo Sim. assim, você sabe na prática, né? Como é que é. E como você começou, enfim, pô, jogou o Jubes, começou a entender que a areia ali era o seu caminho mesmo, começou a competir e você falou que era um esporte muito solitário. E nisso também tem a questão das duplas, né? Que muda pra caramba, né? Assim, Caramba. a gente que assiste, que acompanha, cara, toda hora muda, às vezes de uma forma não muito amistosa, outras eu imagino assim que muita gente fale que, poxa, não foi nada, porque a gente, mas com certeza tem muita treta ali atrás, deve rolar muito isso também, imagino. Tem, bastante, bastante. E, e como é que foi esse processo de você conseguir as primeiras duplas? Tem alguém que te marcou ali, assim, especial no começo do vôlei de praia? Cara, minha primeira parceira, olha que louco isso. Você falou de treta, né? Minha primeira parceira foi minha melhor amiga, Fabiana. Foi sua melhor amiga? Não, ela é. Ah, tá. Ela ainda é. Foi aquela que é sua primeira, sua Tipo, a melhor gente amiga. começou a jogar juntas com 15 anos na BB, Legal. e desde então a gente nunca se desgrudou. E a gente jogava na UP juntas e a gente foi pra areia juntas. Tipo assim, a gente vivia juntas. Só que chegou um momento que, tipo assim, eu eu enxergava o vôlei de praia como de uma maneira e ela de outra. E a gente, Entendi. talvez por ter muito contato e ser muito próximas, cara, teve uma vez que a gente brigou por alguma questão, assim, e tal, e a gente parou de se falar. Caramba. Minha melhor amiga. A gente ficou alguns anos, eu não lembro quanto tempo. Aí depois a gente, caramba, ai, velho, ficar brigado por causa de vôlei, sabe? Essas Aham, coisas assim, quando você vai ficando mais velho, você entende que, pô, aham. desnecessário. Mas hoje em dia ela continua sendo minha melhor amiga. É, que bom. Mas ela foi minha primeira parceira e tal. Ela parou bem precocemente, assim. Eu acho que ela tinha muito potencial. E tem a Evelyn também, que é também minha melhor amiga, né? Eu falo que eu tenho 3 melhores amigas, é a Fabiana, Legal, a Evelyn e a Natasha. Eh, e a Evelyn a gente jogou por muitos anos, assim, ela é daqui de Brasília. legal. A gente é, tipo, muito irmã também. E tem outras pessoas, tem minha atual parceira também. Porque que acontece? Como acontece muito isso, assim, às vezes você tem parcerias que você fecha que não dá muita liga, ou que, tipo, dá liga, Entendi, mas fora de quadra não rola uma amizade, entendi. entendeu? Porque na verdade é um casamento. Engraçado isso, né? A gente às vezes tem a impressão de que pô, os caras estão jogando juntos ali, ou as meninas estão jogando juntas ali, e você acha que eles são super amigos, assim, que necessariamente são amigos, mas não. Eles têm Não, que ter uma certa afinidade ali em alguma medida, mas às vezes é porque deu liga sim. jogando mesmo. É, tipo, química de jogo às vezes, sabe? Entendi. Mas é ótimo quando dá liga também fora de quadra. Claro. Mas, por exemplo, a minha parceira atual, a Thaís, ela foi minha parceira em 2014, 15, quando a gente foi campeã sul-americana. Então a gente tá, Legal. tipo, é aquele namoro mal terminado que a gente tá Entendi. Aham. voltando agora, né, depois da pausa. A gente é muito amiga fora de quadra. E Mas. assim, só que é muito delicado essa questão de parceria, porque é o que você falou, assim, acontecem tretas e tretas que as pessoas nem imaginam, né? Que ali Uhum. nos bastidores todo mundo. Não tô falando de mim e dela, tá? Sim. Tô falando no contexto geral. Que as pessoas não imaginam, mas dentro de quadra meio que não interessa, cara. Pisou na quadra, vamos esquecer os problemas. O objetivo é ter resultado, é ganhar. Então você tem que ter esse nível de profissionalismo, sabe? Às vezes você quer matar alguém ali, mas Aham. você, pô, não interessa. E é um casamento, cara. Tipo assim, é uma convivência.
por exemplo, eu joguei com a Evelyn acho que uns 5 anos. A gente treinava no Yacht Clube e a gente sempre teve uma, tipo, amizade muito grande, parceria ótima também dentro de quadra. A gente tinha o mesmo pensamento em relação ao esporte, então isso ajudava, tipo assim, as duas caminhando Massa. rumo ao mesmo objetivo. Uhum. Isso facilita bastante. E a convivência é bizarra, porque assim, era tipo de todos os dias, de 8 às 18, só não dormia junto, assim, mas quando viajava, ficava lá. Então, assim, é muito desgaste, é muita Entendi. convivência. Você conhece a pessoa, assim, de cabo a rabo. Uhum. Então, é um casamento, né? Sim. A gente brinca, pô, a gente só não beija na boca, né? Porque o Uhum. resto aqui. Uhum. E aí é isso, ó, tem desgaste, sabe? Você às vezes cansa da pessoa, tem dia que você não quer olhar pra cara da pessoa e você tem Uhum. que estar lá com ela, né? Uhum. Sabe, assim? Aham. É isso. E aí a gente vai levando como que dá. E você, poxa, legal, começou a competir, entendeu que aquilo era um esporte, entendeu que você queria aquilo para sua vida e largou o que você, a sua área de formação na questão da faculdade, dos estudos, você, poxa, vou deixar de lado, enfim, para me dedicar integralmente ao vôlei de praia. Isso rolou? Rolou, mas demorou um tempo, assim, porque depois que eu me formei, né, na Uhum. UPS, eu inventei de fazer educação física seguido, 2 faculdades seguidas. Emendou. Emendei. Aí fiquei mais uns 4 anos Uhum. estudando e tal. Porque, tipo, cara, eu queria aproveitar também, o que eu ouvia muito, assim, da família, né. "Ah, vai trabalhar, pô, pagar sua faculdade". Eu falava: "Mas, gente, eu pago minha faculdade, tipo, só porque eu jogo eu não tô pagando?". Tipo, Uhum. nunca saiu R$ 1 do meu bolso. Uhum. Paguei 2 faculdades jogando vôlei. Então, assim, Uhum. queria aproveitar essa oportunidade, sabe. Então, eu fiz 2 faculdades, só que chegou um momento que eu também porque era uma faculdade também que, assim, cara, treinava o dia inteiro, chegava na faculdade, essa segunda era à noite, chegava morta, assim, tipo, ficava vegetando lá, falava: "Caramba, meu corpo tá aqui presente, mas eu não tô exatamente Aham. aqui". Aí, tipo, no outro dia eu era tipo uma hóspede de casa. Chegava em casa, dormia, no outro dia eu estava ali, tipo, e assim, eu não conseguia ter resultados no esporte por causa disso, porque, cara, você tem que descansar, a gente treina, tipo, num nível muito surreal. São Sim. horas de treinos e, tipo, não é um treino com bola, é um treino físico. Todo mundo arranca seu suor todos os dias, né? Uhum. Seu couro ali. Uhum. Então, tipo assim, tem que ter um momento de descanso, tem que ter a qualidade e tal. E eu ficava incomodada com isso. Eu falava, cara, não tá certo. Eu queria ter a oportunidade de só, tipo, comer, dormir, treinar. Comer, Vida dormir, de treinar. atleta Vida de mesmo, atleta. total. E aí eu abandonei a faculdade, na verdade, faltando acho que 1 ou 2 semestres, me deu a louca. Eu falei: "Caraca, vou pra João Uhum. Pessoa, não tô nem No aí", finalzinho, né. no finalzinho. João Pessoa é forte, né, no vôlei Sim, de praia, né, se eu não me tipo, é um engano. celeiro, assim, sabe, é uma É, referência. E lá por ser é. uma cidade pacata também, então, tipo assim, cara, eu não tenho mais o que fazer aqui, né, vamos só treinar realmente. E aí eu Hã. fui pra João Pessoa, fiquei 3 Foi meses. sozinha, meteu o louco, falou: "Cara, vou viver de esporte, vambora". Meti o louco, porque na verdade eu tinha um atleta aqui em Brasília que era o Ernesto, que hoje ele, cara, ele tá aí um dos melhores técnicos. Se Deus quiser, ele vai conseguir vaga pra Olimpíada, porque ele tá com os times ótimos, eu tenho Legal. certeza. Ele é muito bom. Eu confiava nele absurdamente e eu acreditava que, tipo, com ele eu ia dar esse boom também. E aí ele ia para João Pessoa, né. E Uhum. aí lá tinha um centro de treinamento, tal, e eu falei: "Não, quero treinar lá, quero viver disso, tal". Meti o louco e fui. Uhum. Aí eu só que eu fiquei esperando ele chegar, tipo assim: "Cara, já tem 3 meses e você não chegou aqui até agora, porque ele estava Aham. com umas pendências aqui, só que a família dele já Entendi. estava lá. E aí eu meio que paguei o preço, fui. Cara, levei carro, levei todos os meus livros, levei, tipo, todos os meus esmaltes, tudo que eu tinha. Aham. Minha mudança era essa. Aí eu morei lá, foi ótimo, porque, tipo, eu tive uma ajuda ótima de uma galera de lá e comecei a Legal. fazer esse intercâmbio com pessoas que só viviam, né, que já estavam ranqueados, e tal. Mas eu fiquei só 3 meses e voltei, porque o Ernesto não chegava nunca. Falei: "Caralho, cara, porra". Uhum. E aí voltei pra Brasília, tentei reativar minha faculdade, aí voltei. Aí daqui a pouco o Ernesto vai pra lá. Aí eu falei: "Pô, eu vou de novo". Uhum. E fui. E aí quando eu fui, fiquei acho que só mais uns 4 ou 6 meses, assim, fui pra ficar, tipo, pouco tempo, né, não pra morar, porque eu achava que eu ia morar lá pra sempre. Aham.
E aí foi quando eu consegui realmente os melhores resultados. Aí foi daí que, tipo, eu tive esse boom, assim. Legal. E aí eu conseguia comer, dormir e treinar, comer, dormir e treinar, não tem como não ter resultado, né? Treinando Massa. num lugar bom, com pessoas boas. Massa. Aí Foi isso. começaram os resultados, você começou a competir é, de forma mais recorrente, frequente. Assim, você ia a mais campeonatos, jogava mais, conhecia atletas de outros estados, tinha uma ideia, ou você já tinha isso antes de, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Porque Brasília, em termos esportivos, ela é fraca, eu acho, pelo menos. Aham. Assim, é claro que a gente tem pessoas que poxa, saíram daqui e que são bem sucedidas no esporte, mas aqui você não tem, né, clubes que incentivam, né, os atletas, né? Então, quando Sim, você vai para outros estados, geralmente você fala, cara, que loucura, aqui tem clubes que a pessoa, como você disse, malha, treina, tem academia, tem treino com bola, tem sem bola, só se preocupa em treinar, descansar, comer e beleza, né? Então você se depara com outro nível de rendimento, né? sim. E eu não sei se isso rolou com você, de, poxa, você começou a competir mais forte, você sentiu essa parada de se deparar com atletas bem fortes também? É, assim, na verdade, eu já rodava o circuito, Sim, mas é aquilo que eu te falei, eu não conseguia ter resultados porque, tipo assim, eu não me dedicava só àquilo. entendi. E só que eu fiquei muito tempo nessa. Eu acho que foi por isso que me despertou essa coisa de, cara, preciso sair de Brasília, porque eu tinha total essa noção que você falou, que aqui a gente tem muito potencial. E eu não falo só do esporte, música também, né? Muita Uhum, gente tem que sair de Brasília, sei lá, um trecho Rio-São Paulo, que seja, não sim, sei, alguma coisa assim para despontar, porque lá acontece. E aqui eu sentia que não tinha muito essa troca. Por exemplo, as meninas que estavam no ranking, que eram um pouco mais velhas que a gente, não deixavam entrar no treino, não queria fazer essa troca. Então não tinha entendi. muita evolução. Era sempre eu e a minha parceira ali. Saquei. Aí eu falava, cara, como é que eu vou evoluir? Né? Assim, por mais que a gente tenha milhões de clubes aqui em Brasília, não tem projetos, não tem Sim, pra onde. Então, assim, ou eu fico aqui, fico nessa, ou eu meto a louca e, sei lá, vejo o que que acontece. E lá no em João Pessoa, tinha muitas atletas, assim, que eu poderia fazer essa troca. Por exemplo, quando eu fui pra lá, eu comecei a treinar com uma dupla que era do ranking, tipo, eram legal. muito mais fortes que eu. Uma era gringa, né, a Karen, na época, que jogava com outra que era dos Estados Unidos, que era brasileira, mas morava nos Estados Unidos e tinha. Então, Nossa, assim, era um outro estilo de jogo, entendi. sabe? Muito desafio, lá venta pra caramba. Então, assim. E a gente conseguia fazer essas trocas, né? Aí, tipo, treinava do lado o Ricardo, campeão Legal, olímpico. Aí você legal. ficava olhando o treino do cara, você fica, cara, isso é muito legal de acontecer, das pessoas olhar. Por exemplo, eu poderia ver, cara, como é que o Ricardo aquece, Uhum, como é que o que que o Ricardo toma de suplemento, sabe? Como é que ele legal. se comporta. E você aprende assim também, né? E aí foi isso, assim, porque Brasília realmente não tem esse espaço, assim. Infelizmente, eu acredito que até hoje Um é, pouco carente nesse é sentido. bem carente, é bem carente. Saquei. E você fala de, poxa, atletas ranqueados, né? Explica um pouco melhor o que seria esse ranking. Você fala a nível nacional, internacional, como Sim. funciona? É, basicamente, algo assim, acho que os talvez 6 primeiros times ranqueados brasileiros sejam mundiais também. Entendi. Jogam mundial, né, não que estejam no ranking Aham, mundial, mas participam. O brasileiro, ele tem é porque agora mudou o sistema, mas na época, tipo assim, as primeiras 16 duplas eram ranqueadas e o resto é qualifying, tipo, joga um torneio entendi, classificatório para entrar no ranking. E é entendi. muito pesado, porque, cara, o Campeonato Brasileiro, sem sacanagem, assim, o nível é, tipo, acho que um dos melhores do mundo, Massa. sabe? É muito alto, assim, a gente tem muita gente que joga muito bem. Uhum, Então, assim, é difícil de entrar no ranking, né? E aí eu consegui entrar no ranking lá, quando eu fui nessa segunda vez para João Pessoa, fazendo esse trabalho com o Ernesto. Foi legal, quando eu entrei. legal. E aí você começou a competir. Quem era a sua dupla na época mesmo? Era a Raquel. Ela Legal. era, ela era do Rio, uma carioca. Mas então vocês se entenderam bem assim dentro da quadra, Cara, a Raquel rolou era isso e que a gente estava falando aqui. A gente tinha muita química de jogo, mas fora de quadra a gente não se entendia, gente. Era uma loucura. Ela sério. era muito estressada, a gente pegava. Nossa, assim.
Eu também não fico muito por baixo, né? Eu também Ah, não sou muito fácil, mas a gente não se entendia, assim, a gente meio aham, que, sabe, aquela coisa assim que não se encaixa. entendi, não Mas a rolava. gente jogava muito bem, a gente teve muitos Caramba. resultados. Seus melhores resultados foram nesse momento e com a Raquel Não, ou não? com a Raquel foi quando meio que deu um start, assim, de, Entendi, tipo, entrar no ranking, de fazer jogos entendi. bons, tal. Porque também não adianta só você entrar no ranking, você tem que se manter, né? Sim. Então, assim, o se manter que é difícil. Então, você tem que sempre ter resultado Uhum. pra ficar. O meu melhor resultado, meu melhor momento foi com a Thaís, em 2015, quando eu fui pro Rio, num Nossa. projeto do VPB. Treinar lá e ficar por lá. Aí foi mais ou menos assim, tipo, voltei de João Pessoa, aí fiquei um tempo em Brasília, e aqui em Brasília, depois eu recebi um convite para jogar com a Thaís, um sul-americano, sei lá, acho que no Chile. A gente ficou em segundo, e aí logo em seguida teve uma criação de um projeto que é o VPB, Vôlei de Praia Brasil, que era no Posto 9, lá em Ipanema, onde o Tia Santana, que era o técnico, tipo, me ligou e falou: Olha, a gente tá fazendo um projeto, a gente queria que você viesse pra cá e tal. Eu falei: Poxa, ótimo. Era tipo assim, um projeto dos Legal. sonhos, porque, tipo, eu ia ter preparador físico, eu ia ter nutricionista, eu Uhum, ia ter, tipo, toda a equipe, sabe, assim, aquela coisa uhum. toda pro projeto. Legal. E na época também tanto eu quanto a Thaís, a gente tinha sido selecionada para fazer parte dos atletas de alto rendimento da Força Aérea Brasileira. Pô, que fera. Muito fera. Vocês duas? Sim, tipo, individualmente, mas como a gente jogava Entendi. junto, era o máximo, porque era um patrocínio. Então, assim, Caramba, que haja o que louco. houver, a gente tinha coisas que, por exemplo, ter esse salário, Entendi. né? Então, Tipo assim, era um cara, patrocínio. você foi militar? Aham. Caraca, que fera, não sabia. Que massa, você ficou muito tempo? Quanto Fui. tempo, mais ou menos? Acho que eu fiquei uns 4 anos. Caraca, que louco. Eu e a Thaís, a gente jogou o Mundial Militar na Alemanha, foi bem legal. Que Não, massa. foi uma época muito Aham, boa, porque dava uma folga, assim, né? Tipo, pô, legal. morar no Rio de Janeiro caro pra caramba e tal. Aham, E nessa época a gente começou, tipo, a gente foi pra esse projeto, a gente uhum. começou em 18º do ranking brasileiro, ou seja, a gente estava de fora do ranking, porque o ranking era um 16. A gente terminou em oitavo, tipo assim, a Caramba, que louco. temporada e vários resultados bons, Uhum. campeã Que sul-americana, massa. sabe? Tipo assim, várias coisas boas acontecendo. Massa. E aí depois a gente abriu, assim, por questões bobas de mulheres, de intrigas, de fofoca, sabe? Ah, Acontece quando no você diz abrir, esporte. é justamente Abrir a dupla, separar. separar o casamento. Entendi. Tipo isso. Caramba. E sul-americano que vocês ganharam foi uma competição especial, uma parada que te marcou muito? Foi, cara, Porque já foi. é outro, né, outro nível, você abre mais. E É, aí? tipo assim, essa história é muito legal de contar, porque às vezes as pessoas pensam, ah, só um sul-americano e tal. Cara, pra mim foi o título que mais me marcou. Principalmente porque em 2014 ou 2013, eu acho que foi 2014, a gente foi jogar esse sul-americano no Chile e eu fiquei em segundo. Cara, só que eu fiquei em segundo jogando muito mal. Sabe aquela amarelada? Entendi. Gente, eu amarelei de um jeito que eu não conseguia fazer nada. Eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Não tenho vergonha, porque eu acho que, tipo, cara, isso é inerente É a muito qualquer ruim, atleta, é né? uma merda quando você perde sabendo que você podia ter feito muito, muito Muito, e mais. tipo assim, eu não desempenhei o que eu estava treinando, o que eu Entendi, jogava, porque eu acho que eu pensava tanto no resultado, eu queria tanto ser campeã sul-americana, entendi. porque eu tinha um terceiro lugar só. E Aham, era uma oportunidade. Eu falei, cara, bicho, que merda. Eu voltei tão frustrada. Tipo assim, porra, foi uma prata, mas beleza. Eu voltei aham, muito mal por ter jogado muito mal, né? entendi. E aquilo pra mim foi meio que um trauma, assim. E aí, quando eu fui pro Rio, que fui jogar com a Thaís de novo e tal, 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 Deus é muito bom. O que que ele fez? Um dia a gente estava treinando na academia e aí a gente recebeu uma mensagem, uma ligação, não sei o que que era na época, um WhatsApp, não sei Uhum. se tinha isso na época, falando: vocês foram convocadas para representar o Brasil para jogar o Sul-Americano no Uruguai, era 2015, um ano depois. Nossa. Cara, João, deixa eu te falar a verdade. Naquele momento que eu li aquela mensagem, naquele momento que eu falei assim, eu falei, cara, eu não volto dessa competição sem ser campeã. É mesmo, que Esquece. fera. Na minha cabeça eu já era campeã. É muito louco falar isso, Legal. porque assim, tipo, às vezes ser atleta tem muito disso, de você decidir o que Hã. que E você não você. fala isso porque você ganhou.
Não, eu falo isso Você- porque eu senti Porque na hora isso. você... Não, e eu falei isso para as pessoas na Entendi. época. Eu falei assim, cara, não existe a menor possibilidade de eu voltar sem esse título, porque ano passado eu fiz uma cagada. Uhum. Esse ano o título é meu. Não quero saber contra quem que eu vou jogar e tal. E aí a gente foi, cara. Foi eu, a Thaís e o Thier, que era o técnico. E os primeiros jogos, meu Deus, que tensão. Que tensão que era. Tipo, você pegava uns jogos assim, às vezes, tipo, times, sei lá, um exemplo, Uruguai 3, aquele Entendi. sufoco, porque você Aham. quer ganhar. E assim, o Brasil carrega o peso, né? Se você, a gente era o time 1 do Brasil e era o pessoal falando, tipo, cara, você sabe que o Brasil nunca voltou sem medalha, né? Entendi. Então, assim, já rola aquela pressão. Você fala, ah, Uhum. beleza, entendi. Então, tipo assim, foi um torneio bem intenso, Aham. mas, cara, no final deu tudo certo e eu dei minha vida e eu voltei campeã, velho. Então, Massa. assim, por isso que foi muito marcante pra mim, sabe? Porque eu tinha me prometido e depois disso eu pude respirar. Pô, que fera. Respirei em paz depois. Legal. O Brasil, no vôlei, cara, tem uma camisa muito pesada, né? Em vários esportes, mas, poxa, o vôlei é muito sinistro. Tanto que, poxa, essa última edição em Tóquio, o desempenho do vôlei de praia foi pífio e, cara, todo mundo ficou indignado. Indignado, inclusive os próprios atletas. Eu lembro do Alisson falando assim, acabou o jogo. Qual que é o nome da dupla dele mesmo, meu Deus do céu? É um Álvaro, moleque fera. É ele, Álvaro, ele joga demais. joga muito. Demais. Aí ele até tá com o Evandro agora, né? O Álvaro, Sim, né? aham. Aí eu lembro dele falando assim, poxa, ele fez uma crítica lá forte, assim, não sei se talvez indireta à CBV, não sei, mas as pessoas que trabalham com vôlei, assim, né, as pessoas do alto escalão do vôlei no Brasil, e falou o seguinte também, eu lembro que ele, caraca, agora deu um branco, eu lembrei, que ele falou assim, parece que eles descobriram, assim, como é que joga, como é que faz a parada, assim, né, Sim. e ele, assim, querendo se dirigir aos atletas de outros países. Tipo assim, descobriram o nosso segredo, só que eles Exatamente. estão investindo e a gente parou de investir. Exatamente, É, exatamente. Ele falou assim, poxa, os caras descobriram como é que funciona isso aqui, né? sim. Tô parafraseando, mas... Aham. E você sente isso também? Que Cara, tá rolando total. isso? Não, total, assim, eu acho que a fala do Alisson foi muito feliz, assim, e reflete tudo que todos os jogadores Foi bem pensam. representativa Foi mesmo. bem Legal. representativo, cara, e ele tem completa razão, sabe? Porque o Brasil, ele sempre foi hegemonia, mas há muito tempo também não é, né? Porque, principalmente os europeus, assim, eles descobriram, né, que nem o Uhum, Alisson falou, a maneira de jogar, e eles investem, sabe? Assim, e enquanto isso o Brasil deixa de investir. entendi. E foi isso que aconteceu nessa última Olimpíada, assim, a gente, cara, foi uma frustração para todo mundo, porque a gente nunca deixou de trazer medalha, mas também, assim, eu não colocaria esse peso nas atletas que foram representar, né, tipo, a gente tinha times ótimos, a Agatha e Duda, pô, que são, elas chegaram lá sendo campeões de tudo, Aham. e, mas assim, o que o Alisson falou também, cara, a gente não vai ter um Emanuel e o Ricardo para sempre, sabe? Um Alisson e o Bruno Schmidt para sempre. A gente precisa de novas caras. E Legal. para isso acontecer, a gente precisa de investimento. Uhum. Investimento real, sabe? Porque o que eu tô te falando, o nosso torneio, o nosso circuito, ele é um dos circuitos, tipo assim, mais difíceis, de mais alto nível do mundo. Então, assim, Sim. não é fácil você ter resultado no brasileiro, não Uhum. é? Você mesmo falou, cara, não é fácil jogar vôlei. Então, o grupo de pessoas que jogam em alto nível é um grupo seleto. E por que não valorizar essas Uhum. pessoas que levam o nome do esporte do Uhum. Brasil? Então, assim, acho que a fala dele foi muito feliz, cara. Muito Legal. feliz e muito representativa mesmo. Legal. Você cresceu vendo essa galera jogar assim, não, claro, o Alisson já é recente, É, né? da minha época ele. Mas você teve exemplos, né, e inspirações. Teve alguém assim que você fala, poxa, essa atleta aqui, ou até esse atleta me inspirou pra caramba, porque o que não falta aqui é referência, né? É. É assim, eu não assistia tanto, assim, os jogos de praia, né, na Aham, verdade. Eu gosto muito da atitude da Jaqueline, legal. mas eu não lembro tanto dela jogando. Uhum, Mas eu gosto de atletas com atitude, sabe, assim, entendi. tipo, personalidade. Por Legal. exemplo, ela foi alguém que ela bateu de frente com o neguinho aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, voltou, foi Uhum, campeã olímpica pelo Brasil e, tipo,
Eu acho que ela é bem pouco valorizada, assim, claro, à altura que ela deveria ser, né, Uhum, porque não que ela não seja valorizada. Mas eu não tenho uma pessoa que eu realmente, tipo: "Nossa, essa pessoa é o meu uhum, ídolo", dentro é estranho falar isso, né. Hoje em dia eu me inspiro em algumas pessoas, por é, exemplo, eu gosto muito do Bruno Schmidt, que é daqui de Brasília, legal, foi campeão com o Alisson. Eu gosto do Alisson pela atitude e personalidade que ele tem dentro e legal. fora de quadra, são coisas que eu observo, assim. Mas eu realmente não tenho, assim, eu não Ah, lembro de normal, alguém que é tipo: normal. Eu acho que ainda mais que "Nossa". você tá no meio, eu acho que você tem você vê o lado mais humano da coisa. Eu que não tô lá, por exemplo, a gente olha assim e fala: "Putz", a gente idealiza muito Aham. o atleta ou a pessoa, né. Sim. Você estava ali no meio, você tá lá dentro, né. É. E Então também tinha muita gente, sabe, tipo assim, cara, Emanuel. Gente, o que que é o Emanuel? Campeão da porra toda. uhum, Tipo assim, um cara super que você fala: "Cara, é aquilo que eu te falei, você fica observando o que que o cara faz fora, o que ele fala, com quem que ele conversa, o que que ele come, onde é, vive, né". Tipo isso, assim. aham, Era muita gente, Larissa e Juliana, que eram aham. campeões de tudo também, campeãs. Então, assim, era muita gente, eu acho que não tinha alguém, assim, especial pra mim, não sei. Eu Aham. eu acho que eu pegava um pouquinho de cada Massa, um, assim. massa, massa. E, poxa, legal, você continuou jogando e chegou um ponto da sua carreira que você se viu obrigada a dar uma segurada. Eu queria que você trouxesse um pouco disso pra gente, da história, se possível, do porquê e como foi esse momento, né? Ah, então, tipo assim, mais ou menos de acho que eu calculo, tá? Quando a gente é atleta, a gente conhece muito bem nosso corpo, nosso organismo. Então, morando lá no Rio, mais ou menos em julho de 2017, é a última referência que eu tenho de estar bem fisicamente, assim. Depois disso, Legal. foi meio que ladeira abaixo, assim. Foi só Uhum. indo, fui perdendo resultado, caí do ranking, perdi ponto, não conseguia parceiras boas, tal, não conseguia mais evoluir. Só que eu me sentia muito cansada, uma fadiga eterna, sabe. Ia treinar, nossa, numa dificuldade absurda para acordar, para recuperar. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito esquisita, né, acontecendo, assim. Uhum. E eu falava: "Ai, gente, sei lá, de repente tô chegando nos 35, né, alguma coisa hormonal, eu tenho que repor, não sei". Uhum. Só que aquilo ficou por bastante tempo. Então, assim, eu já ia competir, cara, querendo voltar para casa, era Caramba. desesperador. Eu lembro que o último torneio internacional que eu joguei foi na Itália, foi um torneio massa, com tudo pago, vários atletas legais, maior clima bom. A gente, pô, jogou pra caramba num sol de 40 graus. Antes da final, a gente jogou acho que uns 2 jogos antes. E aí eu cheguei na final. Eu lembro que eu falei pra minha amiga, assim, que era a Natasha, né, que estava jogando comigo. Falei: "Natasha, cara, não sei o que tá acontecendo comigo, tipo, deveria estar, tipo, muito feliz e muito grata e satisfeita de estar aqui, mas eu não tô". Porque eu já estava jogando com muito sacrifício, assim, sabe, fazendo muito Você sentia esforço. que o seu corpo não estava respondendo Tipo assim, de um tava jeito normal, difícil. E né? mesmo assim, cara, eu fazia jogos. Esse jogo a gente perdeu, acho que de 2-0, mas placar lá em cima, jogaço. Eu vejo assim, Uhum. hoje eu vejo eu tenho, né, algumas Legal. imagens desse torneio. Eu falo, caramba, como é que eu tava jogando assim, sabe? Só que quem vê, fala, cara, a menina tava de boa, mas eu não tava de boa. Sim. E aí eu voltei pra Brasília, comecei a jogar, tinham alguns brasileiros pra jogar. E aí era isso, era tipo: "Cara, eu não queria estar aqui, queria minha cama, só pensava em dormir". E aí eu beleza, sei lá, e aí eu como eu comecei a não ter resultado, né, depois eu descobri, assim, tipo, voltei pra Brasília, falei: "Cara, não tá fazendo mais sentido, tô gastando dinheiro pra caramba aqui no Rio e eu não tô tendo resultado, vou ter que voltar pra casa". Voltei pra casa, e aí um belo dia, tipo, fazendo autoexame em casa, né, eu tinha esse costume de fazer, Uhum. aí eu percebi um nódulo no meu seio. Aí eu Uhum. falei: "Caramba, nunca tinha visto isso aqui". Aí comecei a investigar, e aí foi uma loucura, porque aí foi, nossa, tipo assim, virou tudo de cabeça pra baixo. Aí eu brinco assim, né, falo que, cara, tipo, pra quem tinha uma vida de, né, de alto rendimento, saúde pra caramba, eu Uhum. nunca tinha ficado internada na vida. Então, assim, cara, aquela rotina de hospital começou a ser uma coisa muito doida pra mim, assim, Entendi. caramba, eu vivia treinando, vivia em academia, vivia, Uhum. em aeroportos, vivia viajando, competindo, e agora eu tô aqui, tipo assim, de clínica em clínica, Aham. fazendo caralhadas de exames, e tal.
E aí foi isso, assim, desde o começo eu senti que seria maligno, né, eu não achava, sei lá, uma coisa de fim mesmo, Sim, mas eu também sabia que eu tinha que passar por aquilo, assim, até uma questão espiritual mesmo, entendi. assim, às vezes eu não falo tanto, assim, depende do momento, mas para quem acredita, né, e eu Uhum, acredito, Deus me avisou que eu ia passar por isso, sim, em 2017. Só que eu não sabia, né, mas as coisas foram acontecendo e aí eu: "Caramba, entendi. era aquilo, tal". Mas Então esse aviso, sim, né, como você já falou, você sentiu de que forma, né, que não, Deus você usou uma pessoa para me entendi. revelar, e essa pessoa falou: "Fabiola, você vai ter que sair do rio, Fabiola. Você vai ter que derramar sangue, sangue e tal". E eu ficava assim: "Gente, mas eu já, pô, já me sacrifiquei tanto por esse esporte". Olha a cabeça, né, achava que era coisa de esporte. Aham. Só que aí quando eu vi, assim, que eu realmente estava cheia de dreno, jorrando sangue, aí eu me liguei, eu falei: "Cara, era isso Era aquilo. então". Uhum. E assim, Deus me carregou no colo mesmo, porque a todo momento eu tive muita tranquilidade dentro, assim, do processo, sabe. Aham. A minha história tem muita questão espiritual, assim, vai estar no meu livro. Ah, que fera! Caramba, que louco. É, tô escrevendo, porque Legal. é muito pessoal, assim, né, e às vezes fica um pouco difícil de falar, porque Aham. muita gente pode não acreditar ou Sim, sei lá. Mas eu preciso falar, sabe, o sim. que que foi, o que que aconteceu realmente, e é isso. E aí foi isso, foi uma loucura, eu fiquei 1 ano, fazendo tratamento, né, fiz 2 cirurgias, depois fiz 6 meses de quimioterapia, e aí foi tenso pra caramba. Nesse tempo, assim, você nem pensava no vôlei ou ficava a todo momento pensando assim: "Poxa, será que eu vou voltar a jogar?". Quando você descobriu, você automaticamente já pensou no vôlei: "Poxa, eu vou ter que parar, não tem jeito". Essa é a razão, assim, de: "Poxa, de eu não estar rendendo bem". Como foi isso? Cara, eu vou te falar a verdade, não pensei nisso, assim, porque eu acho que é tão louco você receber um diagnóstico desse. A única coisa que eu queria era me curar, porque assim, João, ficou muito distante, assim. Cara, eu via, vídeos antigos, assim, meus treinando, ou às vezes via no Instagram meus amigos treinando e competindo. Eu falava, cara, como é que eles conseguem fazer isso? Porque eu fiquei debilitada. Tipo assim, Uhum, a imunidade fica lá embaixo e eu não. Sabe, eu tinha dificuldade de fazer as coisas mais básicas sim, que eu fazia antes, tipo assim, tranquilamente. sim. Então começou a ficar uma coisa muito distante pra mim, assim. Eu falava, na minha cabeça eu pensava assim: "Ah, cara, tipo, não vai dar mais pra jogar. Eu vou correr, sei lá, vou correr Uhum, na rua, de repente eu vou participar dessas corridas de rua, aham. tal". Eu sabia que eu não ia parar de ser atleta. Inclusive, fazendo tratamento, eu, tipo, sei lá, fazia químio e depois estava lá treinando, É no dia mesmo? seguinte fazia. Até Mas tudo porque com acompanhamento, tudo sabendo que sim. você podia fazer aquilo. Não, porque também assim, o seu organismo ele vai acostumando. Por exemplo, as primeiras porradas de químio demorava, exemplo, não lembro agora exatamente, mas vamos supor, tomei a primeira químio hoje, meu corpo vai sentir amanhã, por exemplo. Só que daqui a pouco, na terceira, quarta sessão, meu organismo já estava acostumado, ele demorava um pouco mais a reagir. Então, assim, eu sabia que eu tinha tantos dias bem que depois minha imunidade ia cair, e quando caísse eu não ia conseguir levantar da cama. Entendi. Mas até lá eu fazia caminhada, eu ia malhar, eu era muito Uhum, doida, eu ia pra festa com minhas amigas, aham, mas tudo dentro de uma coerência também, né, tipo assim, eu entendi. andava com máscara, eu ia pra academia de máscara, eu já era mascarada naquela época, e a É. galera ficava me olhando assim, tipo, a galera falava assim: "Cara, parecia um personagem de videogame", Aham, sabe, tipo, não tem a Chun-Li, a Chun-Li? aham. Cara, parecia a Chun-Li malhando na academia, galera. Isso antes dessa história Antes de de Covid, o caramba. pandemia, e tipo assim, Aham, nego ficava me olhando às vezes assim, tipo, careca e tal, e eu tranquila, assim. entendi. Então eu continuava fazendo dentro do que dava pra fazer, né, também não dava pra meter o louco, porque eu tinha que ter uma preocupação com a minha imunidade. E aí era isso. Mas eu não achava que eu fosse voltar a jogar, pra mim era impossível. Vou te falar que era impossível, e eu fiquei bastante tempo acreditando, até pouco tempo, assim, atrás, né, Vivi. Não, cara, será que é possível? Será que eu não tô muito doida? Aham. E aí, nessa volta, eu falava muito com Deus. Eu falava, Deus, não deixe eu ser doida, não deixe eu ser doida, porque eu vou passar vergonha, eu não quero passar vergonha. Então foi muito. Tem essa coisa na cabeça também, assim. Né. E eu acho legal falar isso, porque eu acho que isso provavelmente passa na cabeça de qualquer pessoa que passa por um câncer.
Claro, no meu caso, eu era atleta e voltando a ser atleta, mas outras pessoas que eu acho que elas se sentem assim também, tipo, cara, será que eu vou ter minha vida normal? Será que eu vou voltar pro meu trabalho com a mesma disposição? Será que eu vou voltar a ser bonita? Entendeu? São vários porquês Uhum. que as pessoas não entendem que se passam pela nossa cabeça. Então, tem um processo, tem todo um tempo que você tem que realmente acreditar que aquilo é possível e aí a vida vai voltando ao normal e você vai vendo que realmente é possível, entendeu? Mas, Então eu fiquei um tempão mas. nessa transição aí. Eu fazia as coisas, eu treinava, mas Uhum. eu falava, caramba, será que é isso mesmo? Não, será que eu não tô maluca? E é isso. Cara, louco. E, É e, muito é- doido. e quando você foi saindo desse processo e começou a cogitar, né, de, poxa, voltar a jogar vôlei, você já estava batendo bola antes, assim, de bobeira, já rolava isso? Não, sabe o que que rolou? Depois que eu terminei o tratamento, assim, uns 3 meses depois eu peguei Covid. Aí eu achei que eu ia morrer. Falei, não, gente, Nossa. agora eu vou, agora eu vou. E foi o quê? No início da Foi pandemia no que você pegou? início, foi no início. Então, assim, eu, Cara, e é eu quando a gente não sabia de não nada sabia direito, de não tinha informação nada. nenhuma, que esse negócio, quais eram as reações, não tinha tratamento, enfim, era uma loucura. Exatamente. Então foi muito doido, assim, tipo, eu falei: "Gente, sei lá, o que que tá acontecendo aqui?", mas sobrevivi. E aí, como eu sempre fiz academia, fiz atividade física, eu também no final do tratamento eu já estava, tipo assim, sei lá, 5 quilos mais gorda, até bem inchada, só que eu sabia que eu ia voltar a ter minha forma física. Mas aí eu tinha essa ânsia de: "Caramba, quando acabar o tratamento, eu já vou começar a correr, já vou fazer tudo que eu tenho que Entendi. fazer, porque tal". Então, assim, eu comecei correndo, né, eu voltei correndo, mas eu não pensava em voltar a jogar. Só que aí eu comecei a fazer umas corridas aqui no parque da cidade, e correr, cara, é muito massa, porque, tipo, como se fosse é quase uma terapia, você conversa com você pra caramba o tempo todo, né. Se você não tá ouvindo música, às vezes até ouvindo mesmo. Aham. E eu ficava muito nesse papo comigo mesma, assim. Quando eu comecei a melhorar, de já estar correndo melhor e tal, eu falava assim: "Caramba, como que era legal, né, sentir, tipo assim, aquela coisa de competição, assim, Aham. aquele gelinho na barriga, e tal. Como eu queria sentir isso de novo, será que é possível e tal". Eu ficava lembrando vários insights na cabeça, assim, vários flashes, sabe, de vários momentos que eram legais. E quando eu vi, eu estava correndo e sorrindo. Falava: Entendi. "Caramba, tipo, acho que eu gosto de fazer Acho que isso". isso me Eu faz gosto bem de mesmo, né? competir e tal. E eu gosto disso, eu gosto da competição, sabe. Eu gosto Fera. de, pisar naquela areia ali, o cara apitar e a bola ir pra cima e todo mundo nervoso, mas todo mundo sabe, assim? Aham. E aí eu falava: "Caramba". E aí isso começou a vir na minha cabeça muito forte várias vezes, em várias corridas que eu estava fazendo. E aí uma vez eu fui fazer uma tatuagem, que seria essa, que era Aham. uma promessa de Fabiana e a Evelyn, né, minhas melhores amigas, Legal. que eram 3 rosas que representam a gente, que representam a minha cura. Que fera. Legal. Aí cheguei no tatuador pra fazer, né. Cara, esse tatuador, acho que a gente se conhecia, assim, de internet e tal. Ele começou a conversar comigo e ficou horas, tipo assim, eu saí de lá sem a tatuagem e com a sementinha implantada na Aham. cabeça de que eu tinha que voltar a jogar. Caraca, que louco. Ele falou: "Fabiola, não é possível, cara, é a cereja do bolo. Imagina a sua história. Cara, a menina teve câncer, imagina, ela voltou, imagina que isso vai acontecer e Aham. lá-lá-lá-lá". Eu falei: "Caralho, é isso mesmo". Aí eu fiquei com aquilo e, assim, comecei a ter vários sinais de pessoas aleatórias Aham. e de situações aleatórias que eu deveria voltar. Só que eu ficava muito naquela: "Deus, Uhum. Deus, não me faça pagar vexi". Tipo o quê? Você pode falar alguma coisa assim, além dessa conversa que você teve com o cara, o tatuador? Cara, tipo assim, o cara que foi fazer minha mudança, do nada, começa a me falar várias coisas, Aham. e eu tipo: "Caramba, eu acho que eu tenho que ir pra esse caminho". Entendi. Fui jogar o primeiro torneio que eu joguei, fui jogar no Rio de Janeiro um challenger, né. Nisso eu já tinha ido, tipo assim, eu tinha uma passagem pra ir para o Rio de Janeiro, pra Cabo Frio, visitar um amigo, e essa passagem foi adiada milhões de vezes por causa de pandemia. Quando eu realmente consegui ir, no último dia eu falei assim: "Cara, eu queria ir lá naquela igreja do pastor Felipe Valadão, Lagoinha, tal, e Aham. eu conheço o Felipe, né". Ele: "Não, vem aqui e tal", massa. Cara, o negócio foi totalmente pra mim, assim. Entendi. Aí, lá eu Legal. recebi também alguns sinais de que, tipo: "Cara, vai". Uhum. Aí, uma semana depois estava eu no Rio de Janeiro
para competir o Challenger, que era um torneio que já estava rolando. E eu já tinha chamado a Thaís e a Natasha para jogar, elas não tinham aceitado. Só que dessa vez que eu fui, eu convenci a Natasha. Beleza. E aí, essa história acho que eu nunca contei, hein? Então, Essa história acho que eu nunca contei. exclusivo. É. Inédito. E aí, beleza. Eu falei, Natasha, eu vou pedir um wildcard, porque eu tenho 0 pontos, né? A galera sabe da minha situação. Pelo menos pra jogar o qualifying, porque, tipo assim, Essa é a questão do ranking. a questão do ranking, é. Só que como o challenge é o seguinte, se você joga a primeira, na segunda, todo mundo 0 ponto e fica o ponto só de quem já jogou a primeira. Entendi. E já tava na terceira etapa, eu não tinha jogado nenhuma, eu tinha 0 pontos. Uhum. Só que tinham muitas duplas inscritas, então eu entendi. não jogaria nem o qualifying. Falei, cara, vou pedir um wildcard, tal. Beleza. E aí ela falou, tranquilo. E aí um belo dia a gente lá, eu fui uma semana depois, fui pro Rio, ela aceitou jogar e tal. Só que a gente não tinha nem certeza se o wildcard ia sair. E quando foi à tarde, o cara do CBV falou, olha, faz sua inscrição aí e tal, porque encerra hoje. A gente fez lá uma confusão. Beleza. Aí a Natasha, a gente fez, eu falei, não, agora vamos esperar pra ver se a gente vai ganhar o wildcard. Aí beleza. Ela foi pra academia e eu fui correndo no calçadão. Sei lá, 15 minutos indo, 15 voltando, ia dar 30 minutinhos. Aí eu peguei, fui conversando com Deus na minha cabeça. Eu falei, poxa, Deus, olha, eu já fiz tanto por esse esporte e tal, poxa, olha, será que é pra eu voltar mesmo? Mas, poxa, me dá um sinal, pelo amor de Deus. E foi nessa conversa com ele, eu falei, olha, se realmente for pra eu voltar, e eu sei que você é o Deus da minha vida, se você for o Deus da minha vida, eu não quero jogar Qualify. Eu quero ganhar o wildcard pra jogar na fase principal. E fui correr. 15 minutos. E lá no Rio de Janeiro você não pode mexer no telefone, né? Então, tipo assim, Pode dar mole. corri, fiz minha corrida, ida e volta, tal, não sei o quê. Quando eu chego na casa da Natasha, que eu começo a mexer no meu celular, o meu técnico da época, o argentino, me mandou uma mensagem. Ele falou, Fabiola, eu acho que você não ganhou o wildcard. Aí eu, pô, né? Tipo, puxei, assim, o piripaque do Chaves. Aí, falei, cara, beleza, né? Que sinal legal. Cara, ele pegou e me ligou. E foi tipo um sustinho que ele me deu. Ele me ligou e falou: cara, você não ganhou o wildcard pra jogar na Qualify, você ganhou pra jogar na principal. Cara, eu não acreditei. Tipo assim, eu acabei de falar isso pra Deus, ele já me Foi muito respondeu. claro, né? Foi muito Da claro. hora. Então, assim, esse tipo Que de maneiro. sinal que eu tinha toda hora. E muitas vezes eu ainda, tipo, ficava, caramba, mas será que é isso mesmo? Mas as coisas não estão acontecendo, mas será que é pra eu voltar? E lá, entendeu? Então, tipo Precisou assim, de um outdoor, né? Pra você precisou de vários. acreditar. Viviane sabe muito bem que toda hora, né, precisa sinais e sinais e sinais. E sinais, assim, bem específicos e, tipo assim, direto, sabe? Entendi. Então, assim, eu não conto muito essas histórias porque, sei lá, é muito pessoal, muito espiritual. Então, muita gente às vezes não acredita e tal, mas aconteceu. Pô, que louco. Sério demais, sério demais. Eu fico pensando, né? Ser atleta é difícil pra caramba. E que história, que desafio. Como que nem você começou a escrever um livro a respeito da sua história, do que você viveu e ainda tá vivendo, né? Que Sim. você, poxa, queria voltar a jogar vôlei. Eu não lembro de uma história igual ou parecida, assim, né? Pelo menos aqui. E você voltou a jogar, você ainda tá nesse processo, já teve competição depois desse seu retorno? Como tá É, isso aí? foi uma loucura, porque nessa competição que eu joguei, né, depois eu joguei um outro torneio seguido, mas eu ainda estava fisicamente muito abaixo, e meu foco era o brasileiro, que seria em setembro. Isso foi em 2021, né, Entendi. ano passado. Então eu fiquei praticamente um ano treinando para esse torneio brasileiro. E eu joguei um torneio só. Quando eu joguei, minha pontuação estava zerada. Aí foi quando Nossa, que merda. rolou todo um auê, assim, eu falei, cara, tá Essa errado. história é conhecida, né, É, do ranking, né? Porque sim. tem um tempo, se eu não me engano, que você pode ficar fora sem perder a pontuação, não tem? Sim, tipo, 2 anos. Só que no regulamento não tinha nada que prevesse, doenças graves, né. Sim, é a sua condição, né? Que você viveu, É, isso não estava sim. previsto. Então, tipo assim, o argumento deles era: "Cara, você ficou mais de 2 anos afastada e, tipo, não você vai perder seu ponto". Entendi. E aí foi quando eu fiz um post, aí chamou É. atenção, aí veio o deputado Delmasso e abraçou minha causa e foi ótimo, a gente criou a lei. Aí eu fiquei de fora da temporada, porque eu falei: "Cara, se eu jogar, eu vou descartar minha pontuação e toda a briga que eu tô tendo aqui não vai ter sentido".
E aí, para esse ano, né, quando eles iam começar uma nova temporada, eles reviram o regulamento, mudaram. Hoje em dia a gente tem um regulamento que agora, tipo, eh, respalda essa galera, que se Legal. acontecer, e não só de câncer, mas outras doenças também. Se tornou uma lei distrital, né? Assim, Legal, por enquanto ainda está sendo distrital, a gente quer que seja um dia federal, né? legal. E fiquei muito feliz. Aí eles devolveram minha pontuação também, né? Porque viram que, poxa, era uma causa justa. Aham, massa. E aí, quando foi semana passada, reestreiei aqui em Brasília. Joguei quarta-feira passada com a Thaís, foi a minha Massa. reestreia. E foi muito legal, assim, tipo, pisar em quadra novamente, Legal. sabe? Mesmo sabendo que ainda tem bastante caminho pela frente, muita coisa a melhorar e tudo, mas, cara, depois de 3 anos e meio, né, voltar, é bastante tempo É. afastada, mas eu joguei bem. Gostei, gostei. Legal. Pô, e voltar a jogar deve ter sido uma sensação fera, assim, né? Cara, foi, tipo assim, as pessoas falam: "Cara, você tem que se divertir mais jogando, tá, tem que ser mais leve". Não é que eu não me divirto, é porque a minha maneira eu sou competitiva pra caramba, você sabe disso, Sim. você falou que também é. Cara, quando você pisa ali, você quer, Aham. sabe, tipo, você quer jogar pra caramba e Sim, claro que o resultado a gente sempre quer ganhar. Mas eu senti exatamente o que eu gostaria de sentir, que era aquele gelinho, legal. aquela sensação de: "Caramba, tô competindo de novo", de ficar Nossa. nervosa, sabe, antes do jogo e ficar sabe, isso é muito bom, Pô, isso te assim. alimenta, né? Isso me alimenta, é muito Legal. bom sentir isso, assim. Que massa. E voltar à rotina de treinos, né? Como tem sido isso pra você? Ah, tem sido bem desafiador, É. assim, tipo, eu tô conseguindo, tipo, treinar super, assim. Era uma preocupação minha também, né, já que eu passei por um tratamento e já tô com uma idade mais avançada também, mas não é Uhum. uma coisa que me preocupa. Mas eu ainda faço tratamento, né, eu tomo uma medicação diária Uhum. e vou ter que tomar por 5 anos, eu tô no segundo ano. Ah, E entendi. essa medicação, ela tem um efeito cumulativo, então eu tô tendo muitos desafios em relação a essa medicação. Que assim, graças a Deus eu tô com uma equipe gigante de vários profissionais que estão me assistindo muito. Então qualquer Massa. coisa eu já, cara, galera, tá acontecendo isso. E coisas inimagináveis, as pessoas não imaginam. Então assim, se eu falar pra você que tá, não, tá tranquilo, tá tudo lindo, eu vou mentir. Uhum. Tá sendo um super desafio, mas a gente gosta, né? De desafio. Se não for assim, não tem graça também. É, legal. Pô, fera demais. E eu pergunto pra você o seguinte: se você, na sua vida, né, tem uma, em primeiro lugar, uma derrota assim, inesquecível, uma derrota que Hum. te marcou, na vida ou no esporte mesmo. Nossa, que pergunta É. difícil. Não que não tenha, né, derrotas tem várias. Na vida ou no esporte? É, Cara, eu tenho muitas, talvez a que eu vá falar que não seja as mais importante, mas é a que eu me lembrei lembrou agora. agora. Eh, eu acho que foi essa daquele sul-americano que eu joguei muito mal, que era um título que eu queria bastante e que eu, tipo, realmente caguei no pau. Aham. Foi horrível, gente, que jogo horrível. Assim, uma vitória inesquecível. Hum, eu acho que, cara, falar que se eu falar de ser campeã sul-americana vai ficar meio clichêzão. Eu vou Uhum. falar de uma vitória que eu e Thaís, a gente estava perdendo o primeiro set de a gente perdeu o primeiro set, no segundo set, era uma final de um Super Praia B. E aí a gente perdeu o primeiro set, estava perdendo o segundo de 24-16, ou seja, a gente não podia mais errar. A gente conseguiu virar esse placar, a gente venceu de 26-24. Nossa. E o tie-break pegadíssimo contra Tainá e Maguinha, que era um time muito forte. E, tipo, num calor bizarro de Maceió, areia Uhum. fofa. E a gente conseguiu ganhar de 15. Era pra ir pra final, era uma semi. E aí a gente ganhou de 15-13 no tie-break. Então foi, tipo assim, a virada da vida. Foi muito legal essa vitória. Massa. Massa. E se você tivesse que escolher entre duas coisas, né? Entre você está escrevendo um livro, isso é muito fera,
um dia vai estar aqui na estante. Por que não? É. É, Autografadíssimo. boa. Se você tivesse que escolher, ou um ou outro, tá? Ai, meu Deus. Entre o seu livro, né? Sua história sendo divulgada e conhecida assim em larga escala, ou voltar a competir, talvez num nível muito alto, assim. Se você pudesse escolher entre as duas coisas. Que pergunta, hein? Difícil, mas sem dúvida, jogar num nível que eu nunca joguei, assim. Acho que não tem Entendi. preço pra mim. Uhum. Porque eu paguei um preço muito alto a vida inteira, sabe? Pra viver desse esporte, assim. Então, pra mim, tipo, ainda é um sonho. Entendi. Eu por muito tempo achei que não pudesse mais, mas eu ainda sinto aquelas coisinhas de antes, aquele anseio, sabe? Aquele desejo de realizar algumas coisas. Legal. E também isso é um dos motivos de ter voltado, assim. Então, sem dúvida, jogar em alto nível. Legal. Era demais. É. Poxa, agradeço demais sua presença. E para fechar, a gente sempre pede para a pessoa convidada uma indicação ou de um filme, ou de um livro, ou de uma série, qualquer um desses conteúdos, de uma parada que você gosta muito, que você curta, que você queira que as pessoas conheçam também. Não vale seu livro ainda, porque não tá Não, pronto. não é. Ainda não posso fazer esse merchan. Bom, você sabe que quando eu entrei aqui, eu vi aquele livro ali. Tem um livro aqui na estante, gente. Legal. É a biografia do André Agassi. E por muito tempo eu fiz coleção de biografias. Lembra que eu falei que eu fui para João Pessoa, levei meus Sim, livros? massa. Eu sempre gostei muito de ler biografia, principalmente de atletas, né? Porque é Uhum. legal ter essas referências. Minha mãe vendeu todos os meus livros, gente. Todos, todos, todos. Por R$30 na Meu minha Deus. mudança. Essa é, aposto que Aham, é uma das maiores derrotas aham, da minha vida, tá? E aí ela acabou com a minha coleção. aham. E nessas biografias, eu tinha esse livro do André Agassi, que, cara, é um livro fantástico. Porque ele mesmo escreve e ele conta de uma maneira que a gente se identifica. Porque é aquilo que eu falei, assim, quando as pessoas olham para um jogo, ou para um atleta super campeão, elas não imaginam os bastidores, não imaginam as derrotas, as dores, as frustrações, as brigas, tudo que tem ali por trás. E ele era um cara que ele detestava tênis. Quando você começa a ler, você fala, caramba, como assim ele detestava e ele Justamente. era mega campeão? E tipo, e ele fala isso tão abertamente, sabe? Então você vê que por trás daquela lenda tem o ser humano. Sim, E é um livro fantástico, você vai engolindo, assim, então, exatamente. indicação É, legal. máxima. O Arthur fez a mesma coisa. Ele indicou Quando eu esse. pedi pra ele, é porque ele não tinha visto o livro ainda. Ou às vezes viu, mas deixou pra comentar no final, né? Eu falei assim, Arthur, pô, indica uma parada aí pra gente, assim como eu perguntei pra você. Aí ele olhou assim, ó, vi um livro ali que é o do Agassi. E esse livro, assim, eu já falei no último episódio, enfim, esse livro é sensacional, é absurdo, leiam mesmo. É, Que é uma história bem sinistra mesmo. é verdade. É. E, Fabiola, se quiser deixar uma última mensagem, uma parada que você queira falar, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de conversar com você, que tem uma história absurda. Se Deus quiser, sim, vai ainda conquistar grandes coisas, mas Amém. desde já, uma grande pessoa, grande atleta. Obrigado pela oportunidade de conversar com você. Eu que agradeço, fiquei felizaça com o convite. Poxa, muito legal, muito maneiro o trabalho de vocês. Poder trazer os atletas de Brasília, né? Aquilo que a gente fala, poxa, a gente tem tanta gente legal para divulgar aqui, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho. E eu vou acabar com uma frase, vou encerrar com uma frase que é minha, que é uma frase que eu inventei em algum momento da minha carreira, porque eu precisava ficar lendo aquilo de alguma Legal. forma, e que hoje eu também preciso reler sempre. Eu acho que ela é muito legal para qualquer pessoa, né, atleta ou não, que ela diz exatamente assim: todas as vezes que eu me recusei a acreditar em limites, coisas incríveis aconteceram. Legal. Então é isso. Essa é a Sério demais. mensagem. Sério demais. Fabiola, brigadão. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Pessoal, encerra aqui mais um Joga Solto podcast, que foi sensacional. Lembrando, se você vê a gente no YouTube, se inscreve no canal. Se você escuta no Spotify, segue aí. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela presença até aqui. Falou!